irmãos e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. É sempre bom nos encontrarmos por meio deste canal para refletirmos, meditarmos a palavra de Deus e buscarmos luzes e inspirações para a nossa caminhada de discípulos e missionários do Senhor. Hoje iremos refletir sobre o trecho da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 19 a 23, proposto na primeira leitura de hoje. Que a nossa meditação nos ajude a produzir frutos para a nossa santificação, tendo como horizonte de caminhada a vida eterna. Para termos uma compreensão mais acurada das afirmações que Paulo faz neste texto, é importante situá-lo no conjunto da argumentação desenvolvida desde o capítulo 5 da carta. Com efeito, a partir deste capítulo, Paulo apresenta a condição da vida cristã e os efeitos existenciais da comunhão com Cristo por meio do batismo. É importante notar que o capítulo 5 se inicia com o termo justificados, remetendo o leitor à reflexão que Paulo desenvolve desde o início da carta, isto é, como Deus nos justifica por pura gratuidade através da fé de Jesus Cristo. Agora, uma vez justificados, Paulo reflete sobre a condição de vida daqueles que estão unidos a Cristo, daqueles que são justificados. Diga-se de passagem que o rito por meio do qual o fiel se une ao seu Senhor é o batismo, compreendido como um mergulho na morte com Cristo, um sepultamento com Ele, para assim caminharmos numa vida nova. Isto é apresentado, sobretudo no início do capítulo 6. Há, portanto, no batismo uma dinâmica que vai da morte para a vida. Nesse sentido, é importante destacar que, para Paulo, a condição de vida na qual se encontram aqueles que foram sepultados com Cristo pelo batismo, esta condição é caracterizada por meio do verbo caminhar. Diz Paulo, morremos com Cristo para caminharmos numa vida nova. Lembremos que na tradição bíblica, mas também na tradição filosófica grega, o verbo caminhar indica a maneira como nos conduzimos na vida, a forma como orientamos nossa existência. O batismo implica a existência marcada pela dinâmica pascal que vai da morte para a vida. Neste contexto de passagem da morte para a vida, Paulo opõe a condição anterior na qual se encontravam seus interlocutores à condição atual em Cristo, na qual eles agora se encontram desde o batismo e a partir da qual eles devem orientar suas vidas. A exortação dos versículos 12 e 13 deste capítulo 6 encoraja a comunidade de Roma a permanecer firme no caminho de uma vida nova em Cristo. Assim se expressa Paulo: que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas da injustiça. Pelo contrário, oferecei vós mesmos a Deus como quem passou da morte para a vida. É a partir desta ótica de oferecimento e obediência que Paulo utiliza a imagem da escravidão como um paradoxo da vida cristã. O versículo 18 ilustra esta situação. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça, afirma Paulo. Mesmo libertos de determinada condição pecaminosa, somos ainda escravos. Eis aí o paradoxo da vida cristã. Mas ao falar assim, utilizando a forte imagem da escravidão, Paulo acentua fortemente a condição na qual todos os que estão em Cristo se encontram. Sim, livres do pecado que gera morte, pertencemos a Cristo numa comunhão profunda e de total dependência, como um escravo depende do seu Senhor. Neste contexto, o texto que meditamos na primeira leitura de hoje nos coloca diante desta condição de pertencimento e de total dependência de Cristo. Certamente, a imagem da escravidão é por demais paradoxal para explicar a condição de liberdade daqueles que estão em Cristo. E Paulo reconhece ao dizer: devido à fraqueza da vossa carne, falo à maneira humana. Porém,
sobretudo numa sociedade como a de Roma do primeiro século, na qual os escravos eram um mero utensílio de trabalho. A imagem da escravidão é por demais provocante para evocar as implicações morais na vida dos que doravante pertencem a Cristo. De fato, libertos do pecado, todos em Cristo são escravos da justiça em vista da santificação. Além disso, o fato de não estarem mais sujeitos à lei, a afirmação que Paulo faz no versículo 14 deste capítulo 6, não significa que os cristãos não estejam mais chamados a uma vida de santidade. Libertos do pecado que gera morte, libertos da lei que indica o pecado por meio do preceito, o cristão, numa vida entregue a Deus, numa vida de liberdade, deve produzir frutos, deve colher frutos de santidade, tendo como horizonte a vida eterna. Neste sentido, a prova de que pertencemos a Cristo, estando unidos e dependentes como um escravo ao seu Senhor, a prova de que estamos em comunhão profunda com Cristo é que produzimos frutos de santidade. Isso demonstra a nossa condição de justificados por meio da fé em Cristo. Busquemos disseminar frutos de santidade em nossa vida. Que nossa comunhão com o Senhor seja sempre fecunda e assim colhamos frutos de justiça e de paz. Que nossa comunhão com o Senhor nos faça trilhar caminhos de uma vida nova, cuja novidade se manifesta na fraternidade, no comprometimento com a justiça e o direito dos mais vulneráveis deste mundo. Em uma palavra, que a novidade de vida, que os frutos de santidade possam se manifestar em nossa caminhada de discípulos missionários. Que o Senhor nos torne sempre fecundos. Boa meditação a todos.